Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. O tema de hoje é sobre como se libertar do estresse financeiro. Ao longo das semanas eu sempre converso com vocês, converso no WhatsApp, ouço os áudios, converso pessoalmente e volta e meia a questão do estresse financeiro vem à tona. Por isso, resolvi falar sobre esse tema hoje. Hoje recitaremos as orações e essa semana tive um relato muito feliz em relação às orações. Quem está na lista do WhatsApp recebeu esse relato, uma pessoa que tinha a filha acamada, ela estava muito doente, então essa pessoa assistiu a live das orações e no dia seguinte a menina conseguiu se recuperar, estava bem, atuando ativamente no dia a dia. Então isso mostra como que é importante você assistir a live das orações, você participar da transmissão, não só deixar o nome e esquecer. Uma pessoa que teve um relato feliz, você pode ter também um relato feliz dessa natureza. Daremos início agora à prática das orações. Quem tem o livro de oração da Rap Science pode acompanhar junto comigo a prática das orações, e quem já tem o livro de discípulo, quem já é discípulo da Rap Science, pode acompanhar aqui com esse livro marrom de orações. Daremos início então à prática das orações de hoje. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elcantari, Mestre Ryuho Kao, Buda primordial do grande universo e Deus Criador. Agradecemos de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Ser Alcantari, Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor concedei a luz e as orientações das orações de hoje. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente, é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais, os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará.
Assim você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem três aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem em mim. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia.
e para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, é o cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente e onipotente Senhor. Lamu, Tot, Renchar Proud, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente e onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Ser o Cantare, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Falando sobre o tema de hoje, sobre como se libertar
do estresse financeiro, a questão financeira acaba sendo uma grande preocupação na vida de muitas pessoas. A Rap Science ensina o princípio do desenvolvimento. O princípio do desenvolvimento, ele engloba a questão do enriquecimento, da prosperidade, da riqueza. Por isso, nós somos uma religião que defende a busca pelo enriquecimento. Defende que o ser humano tem sim o dever e o direito de enriquecer, de aproveitar oportunidades, de buscar se desenvolver, de prosperar, de ajudar muitas pessoas e se desenvolver, desenvolvendo também não só a si, mas como a sociedade como um todo. Esse é o primeiro ponto em relação à filosofia da Rap Science em relação à riqueza. A riqueza é sim algo bom e é algo a ser buscado por todas as pessoas. O estresse financeiro acaba sendo ocasionado pela falta de dinheiro, que é uma sensação, uma vida contrária à riqueza. E o estresse financeiro não é algo que começou agora. Não é só no século XXI que o estresse financeiro acaba assolando as pessoas. Isso tem acompanhado a humanidade ao longo do tempo, inclusive em outras eras. Se você ler, por exemplo, os sutras do budismo, escritos há 2.600 anos, vai ter lá nos sutras as pessoas sofrendo por pobreza. Era um outro tipo de sociedade, é verdade. Não era necessariamente dinheiro, mas eram propriedades, era alimento, era gado. Existia a questão da falta, esse estresse financeiro. A falta de dinheiro é um problema comum entre muitas pessoas, por isso o estresse financeiro não deve ser tratado como um meteoro, algo muito raro que acaba caindo sobre você. É um problema do cotidiano de muitas pessoas, é um sofrimento comum. Não é porque é comum que é normal, não é isso. Mas é algo que tem acompanhado a humanidade e a gente busca ensinar, combater isso através de ensinamentos. Claro que existem uma série de variáveis em relação à questão do estresse financeiro, mas o nosso objetivo hoje aqui é buscar ensinar, compartilhar ensinamentos, maneiras de pensar e agir que vão ajudar você a aliviar o estresse financeiro. Por exemplo, os animais, eles não têm capacidade econômica. Você não vê, por exemplo, um cão-guia ou um cão policial sendo remunerado. Eles não têm nenhuma capacidade financeira. Uma vaca que dá leite, por exemplo, também não recebe 13º, ela não tem nenhum tipo de saúde. Humanos. Os animais, eles não criam doenças pela falta de dinheiro. Um animal, ele não tem dinheiro nenhum, mas ele não cria uma série de preocupações ou doenças correlatas a essa situação. Isso mostra que os eventos de sofrimento são, na verdade, gerados pela mente humana. O ser humano, ele tem uma capacidade criativa. E a nossa capacidade criativa significa que você pode criar o que você conseguir criar. Você pode criar o que você quiser. Você tem a capacidade criativa e você tem o livre-arbítrio, a liberdade. Por isso, você tem a capacidade de gerar riqueza na sua vida e, por outro lado, você tem também a capacidade de gerar um sofrimento absurdo na sua vida devido à sua capacidade de criação, o seu pensamento, a sua maneira de pensar, os seus mecanismos, os seus padrões mentais. O filósofo Emerson dizia que nós somos o que pensamos o dia todo, e grandes filósofos ao longo da história também disseram isso. O ser humano é o que ele pensa o dia todo. Se você não gerar a sua mentalidade de riqueza, você vai acabar gerando muito mais sofrimento na sua vida. O primeiro passo é você criar a necessidade de enriquecer. Você tem que sentir dentro de você que você precisa disso. Tudo começa daí. Inclusive, tem um livro do Napoleon Hill chamado Atitude Mental Positiva. Nesse livro, o Hill comenta uma história de um senhor que ele nasceu em uma situação de
dificuldade financeira, bastante pobreza, e ele sempre dizia aos filhos que ele não enriquecia porque Deus não queria que ele fosse rico. Por isso que ele ficava na pobreza. Só que a esposa dele dizia algo que era o seguinte, ela dizia isso para os filhos: o seu pai não enriquece porque ele não sente necessidade de ser rico. E o filho dela, ouvindo isso, gravou isso na mente dele. A vida inteira ele trabalhou sob essa premissa que, na verdade, Deus não era culpado. Eles só não sentiam essa necessidade ardente de enriquecer e escapar daquela situação. E o filho acabou conseguindo enriquecer ao longo do tempo. Nisso, a gente vê o potencial enorme da nossa mente nessa questão. O que a gente está falando aqui não é que você pense e fica rico. Não é isso. O que a gente está falando aqui é que os seus padrões de pensamento vão influenciar a sua vida financeira. E você tem que levar os seus padrões de pensamento tão a sério como os boletos que você paga no final do mês. Você tem que trabalhar o seu pensamento o tempo todo. E não tratar como algo leviano, achar que é só uma maneira de pensar. A forma como você utiliza a sua mente vai ter um impacto na sua vida financeira. Por exemplo, se uma pessoa ela gasta mais do que ela ganha, isso você tem uma ação. Você vê o resultado disso, por exemplo, no extrato bancário. Vê lá no final do mês está no vermelho. Agora, por que isso aconteceu? Porque a pessoa ela gasta mais do que ela ganha. Por quê? Porque ela não tem controle. Por quê? Porque lá no fundo ela é consumista. Ela se acha no direito de consumir o quanto ela quiser. E aí você tem um padrão mental influenciando o comportamento dela. Por isso que o tema de hoje é sobre a mentalidade. Para escapar do estresse financeiro, basicamente é duas coisas. É planejar a entrada de dinheiro e controlar a saída. Você planeja o tanto que entra, através de um orçamento, você vê o quanto você tem que trabalhar, o quanto você tem que receber, e você controla a saída. Só que tudo isso envolve a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. Na Bíblia está escrito a frase orai e vigiai. Isso significa que você sempre tem que estar alerta com a sua maneira de pensar, com os seus pensamentos. Se você vive dizendo para as pessoas, por exemplo, eu estou quebrado, eu sou pobre, eu estou devendo, eu sou isso, eu sou aquilo, você está condicionando a sua mente à pobreza. Por isso, o primeiro passo para você se libertar do estresse financeiro é a forma como você pensa em relação ao dinheiro. É a sua filosofia, é a sua maneira de pensar. Esse que é o ponto-chave. Você conseguindo identificar os seus padrões de pensamento, os seus padrões de ação e buscando agir, mudar, pouco a pouco você começa a escapar do estresse financeiro. O próprio mestre Okawa, por exemplo, ele teve uma infância e adolescência na pobreza. Ele nasceu numa cidade no interior do Japão, chamada Tokushima, uma região bastante interiorana do Japão, e ele viveu a infância e adolescência na pobreza. Porém, o mestre diz que não necessariamente ele vê isso como algo ruim. Por quê? Ele usou a pobreza como um trampolim para desenvolver o espírito de autoajuda. E aí vem a primeira mentalidade em relação ao enriquecimento. O mestre Okawa, ele não culpa os pais dele pela pobreza. Ele sempre pensou que ser financeiramente independente era a responsabilidade dele. E que o fato dos pais terem proporcionado uma casa e o fato dele ter nascido e os pais terem cuidado dele já é o suficiente para ele agradecer os pais. Se você culpa os seus pais, se você culpa o ambiente que você nasceu por uma situação de pobreza, você jamais vai escapar da pobreza e você sempre vai ter estresse financeiro. Essa é uma grande lição. Você não culpar ninguém pela sua situação financeira. A sua situação financeira é sua responsabilidade. Quem se colocou nessa situação financeira foi você. Se você tem 5 cartões de crédito e você estourou o limite de todos,
Foi você que fez isso, não tem mais ninguém. Ah, mas a minha mãe era gastona, o meu pai estourava o cartão. Isso é problema deles. Se você tem eles como um exemplo nesse ponto, mude então. Respeite os seus pais em outro ponto, e não no financeiro, caso eles não sejam um exemplo de finanças, um bom exemplo de finanças. Não culpar os pais do ambiente pela situação é o primeiro passo para você se libertar do estresse financeiro. Porque eu nasci no interior, porque eu nasci em tal local, porque meus pais eram assim, então eu tenho estresse financeiro hoje. Enquanto você acreditar nisso, você nunca vai dar o primeiro passo para ter alívio financeiro. Nunca. O primeiro passo é esse. Eu sou responsável pela minha vida financeira. Pai, mãe, obrigado por terem me criado, agradeço o ambiente que eu nasci. Se você viver um ambiente de pobreza, você tem aí uma opção, um trampolim para você querer escapar desse tipo de situação. Esse é o primeiro passo. As pessoas que enriquecem, pessoas que escapam da pobreza, são pessoas que buscam oportunidades de enriquecimento. Elas buscam soluções para os problemas. Elas estão correndo atrás de maneiras de resolver os problemas delas. Por isso, a gente sempre deve vigiar a nossa mente. Caso haja esses padrões de pensamento, essa vontade de culpar os outros, então você deve buscar fazer reflexão e eliminar esses padrões de pensamento. Existem os 4 princípios da felicidade: amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. O terceiro princípio da felicidade é o princípio da reflexão. É você tirar 10, 15 minutos do seu dia, antes de dormir, à noite, ou o melhor horário para você pensar, avaliar os seus pensamentos, suas ações, suas palavras. Se você identificar que você tem padrões que conectam você à pobreza, se arrependa disso, extraia isso da sua mente e mude. Crie uma nova maneira de pensar. O outro exemplo da vida do mestre Ryu Hokawa é o seguinte: desde garoto, o mestre Hokawa, ele sempre gostou muito de ler. Ele era uma pessoa, ainda é, que lia muito. Quando garoto, jovem, ele lia muito. Livros e livros e livros. Porém, quando ele estava na faculdade, ele não tinha muito dinheiro. O que ele fazia, então? Ele economizava o dinheiro do almoço, economizava ali, muitas vezes deixava de almoçar até, para adquirir um livro. Só que, como o dinheiro era pouco, mesmo economizando do almoço, era pouco. Quando ele comprava um livro, ele não podia comprar qualquer livro. Ele tinha que comprar um livro muito bom. Por quê? Ele ia ler e reler aquele livro várias e várias vezes. O que isso ensinou para o mestre? E o mestre compartilha com a gente esse aprendizado dele. Que na infância e adolescência ele aprendeu a escolher muito bem o tipo de conhecimento que ele iria absorver. E isso ajudou ele durante a vida inteira. Se, por exemplo, ele tivesse extrema abundância, comprasse o livro que quisesse, talvez essa habilidade de escolher o conhecimento que vai absorver não fosse tão desenvolvida. Então, apesar de ter tido uma infância pobre, o mestre Hokawa desenvolveu o espírito de autoajuda e o espírito de trabalho. Ele utilizou a pobreza como um trampolim para trabalhar ainda mais, para ser cada vez mais responsável pela vida financeira dele. O espírito do trabalho, o espírito do esforço, o espírito da poupança, o espírito do sacrifício, da autorresponsabilidade. Esses espíritos, essas mentalidades que o mestre Hokawa desenvolveu, vieram do ambiente de pobreza que ele nasceu. Percebam a diferença que é a forma como você usa a sua maneira de pensar, a interpretação que você tem em relação ao ambiente. Quando a gente reclama dos pais, reclama do ambiente, a nossa mente, ela se conecta com o espírito da pobreza. Por incrível que pareça, existem muitos espíritos da pobreza no mundo. Principalmente países que tendem mais
para filosofias de esquerda, tem muitos espíritos da pobreza aflorados no país, na nação. Se você está sempre culpando o ambiente, seus pais sempre resmungando, culpando o outro, o mundo é ruim, o mundo é cruel, meus pais não me ajudaram. Se você vai ruminando essa sua maneira de pensar, o espírito da pobreza, ele se aproxima de você. E ele é como uma possessão espiritual. Ele possui você. E quando ele está possuindo você, você não enriquece. Por isso a importância em você mudar a sua maneira de pensar. A sua mente, ela vai emanar aquilo que você alimenta. Se você está alimentando o seu subconsciente com pobreza, o seu subconsciente ele devolve pobreza para você. Agora, se você alimenta o subconsciente com padrões de pensamento de riqueza, em algum momento seu subconsciente vai devolver isso para você e a sua vibração vai deixar de ser de pobreza e esses espíritos da pobreza acabam também indo embora. Isso você só consegue com o espírito do trabalho, buscando se esforçar todos os dias. E é muito importante também, esse é um outro ponto de hoje, que você não corra atrás do dinheiro. Isso é muito importante. Se você lembrar só disso hoje, já valeu a pena você ter assistido a nossa transmissão. Não corra atrás do dinheiro. É igual o gato. O gato fica correndo atrás do rabo e nunca pega o rabo. Quando o gato sai andando e esquece do rabo, o rabo vai atrás dele. O dinheiro é assim também. Em vez de você querer trabalhar só para ganhar dinheiro, busque ajudar o maior número possível de pessoas que você pode, da melhor maneira possível. Quando você usa o que você tem de melhor para ajudar pessoas, o dinheiro começa a perseguir você. Por quê? Quem decide o seu nível de enriquecimento, quem decide o quanto você recebe no final do mês, não necessariamente é você, mas sim são os seus clientes e a sociedade. Quanto melhor for o seu serviço, o seu produto, quanto mais pessoas você atender, maior vai ser a sua capacidade de enriquecimento. Então a riqueza começa a chegar até você. Por isso, sempre tenha o objetivo de ajudar o maior número possível de pessoas da melhor maneira possível. Pode ser que no começo você não veja os frutos desse seu esforço em ajudar as pessoas, mas persevere. A gente tem na história uma série de exemplos que nos ensinam isso. O Jeff Bezos, por exemplo, fundador da Amazon, ele sempre foi obcecado pelo cliente. Tem livros que muitas pessoas pesquisaram a maneira de pensar do Bezos. Ele não é focado no cliente, ele é obcecado pelo cliente. Tem uma diferença muito grande entre o foco, entre você ser focado e você ser obcecado. Você ser obcecado é você é totalmente alucinado em tratar bem o cliente. Por exemplo, quando você tem um problema na Amazon, você liga lá. Você não precisa discar nenhum número. Porque na hora que cai a ligação lá, o atendente liga de volta. Por quê? Para você não precisar ficar discando. Quem gosta aqui de ficar? Digita o CPF, digita o número, digita isso, digita aquilo, espera o atendente. Ninguém gosta disso. O Bezos é obcecado por isso. Você liga lá, eles te ligam de volta. Você não se preocupa com nada. Obcecado. Ele quer ajudar as pessoas. O maior número de pessoas da melhor maneira possível. Quando você busca essa mentalidade de ajudar o maior número possível de pessoas da melhor maneira possível, e você persevera, não é que vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser duro. Mas, se você persevera, você continua, então a riqueza vai começar a perseguir você. Porque são os clientes, o mercado que vai decidir o quanto você vai receber no final do mês. Claro que a meta é sua, você que define, mas a decisão é dessas pessoas que você está servindo. E também, por último, é importante você conseguir deixar o resultado nas mãos de Deus, nas mãos de Alcantari, e usar o poder da oração.
Estude, aprenda a mentalidade de riqueza, pratique a mentalidade de riqueza e confie que Alcantara vai ajudar você. Tenha um enriquecimento baseado na fé em Alcantara. Tenha a fé como centro da sua vida. A riqueza não é o centro da sua vida. A riqueza é uma consequência. O centro da sua vida é a fé. E a sua riqueza vai ser uma consequência da irradiação dessa fé. Aprenda a trabalhar, a ser útil e deixar o resultado na mão do Senhor Alcantara, dos espíritos guias. O céu ajuda quem se ajuda. Por isso, se você se esforça diariamente, estudando, aprendendo, e busca beneficiar um grande número de pessoas, a riqueza vai perseguir você, e você vai conseguir enriquecer. Resumindo o tema de hoje em 8 pontos. Primeiro, como você utiliza sua mente é o ponto-chave para se libertar do estresse financeiro. Napoleão Hill dizia: pensamentos são coisas. Você é o que você pensa. Identifique os seus padrões de pensamento ao longo do dia. Se você tem algum padrão de pensamento de pobreza, mude. Porque toda mudança do ser humano começa no pensamento. Sempre vigie os seus pensamentos. Segundo, utilize a mente de forma criativa e positiva, buscando soluções para os problemas. Ao invés de culpar os pais, culpar o ambiente, reclamar, usa a sua mente para resolver a sua situação. Não perca um segundo reclamando. 3. Não culpar os pais nem o ambiente. Esse pensamento atrai o espírito da pobreza. Se você culpar os seus pais ou o ambiente, a pobreza vai começar a chegar perto de você. Só de você pensar dessa forma. Pensamentos são coisas. Se você tiver um padrão de pensamento de culpar alguém, os espíritos da pobreza já vêm perto de você e nunca vão deixar você enriquecer. Por isso, jamais culpe seus pais ou o ambiente pela sua situação financeira. A sua situação financeira é sua responsabilidade. Esse é o primeiro passo para você conseguir enriquecer. 4. Busque sempre por oportunidades. Ao invés de buscar problema, busque oportunidade. O que eu posso fazer hoje para ajudar alguém? O que eu posso fazer hoje para ser útil? E vai atrás dessas oportunidades. 5. O mestre Okawa, ao vivenciar a pobreza na juventude, aprendeu a fortalecer o espírito de trabalho. Os exemplos que a gente viu. O mestre Okawa economizando o dinheiro do almoço para adquirir livro, grato por ter sido criado pelos pais, desenvolvendo ali o espírito do esforço, do sacrifício, da poupança. 6. Se você correr atrás do dinheiro, ele irá fugir de você. Corre atrás do dinheiro que o dinheiro vai embora. Quer um exemplo? Pessoas ficam especulando em criptomoedas, por exemplo. Está correndo atrás do dinheiro. O que o dinheiro faz? Vai embora. Não corra atrás do dinheiro. Busque ajudar pessoas. Busque ser útil. Busque tornar a vida das pessoas melhor. Busque aliviar o sofrimento dos outros. Busque fazer as pessoas economizar tempo. Respirar aliviada. Aí a riqueza vai vir atrás de você. 7. Busque ajudar as pessoas através do seu trabalho. Trabalho não é só salário no final do mês. Trabalho é ajudar o outro. Trabalho é ajudar a sociedade. Trabalho é você se desenvolver. Inclusive, sugiro a leitura do livro Trabalho e Amor. Trabalho e Amor é um livro divisor de águas na tua vida. Você vai entender o que é trabalhar com esse livro. É a chave para você enriquecer. Quem quiser adquirir o livro Trabalho e Amor, envia uma mensagem no meu WhatsApp. Meu WhatsApp fica aqui na descrição do vídeo, que eu informo a você como adquirir esse livro. Trabalho e Amor. 8º e último ponto. Aprenda a deixar o resultado nas mãos de Alcantara e dos espíritos guias da Rep Science. Se esforçou, trabalhou, fez o que você pôde, deixa na mão de Alcantara e acredita que a riqueza vai seguir você se você conseguir seguir as leis do enriquecimento. Essa foi a transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite e um bom descanso. Até mais.